Olá, bem-vindos de volta ao nosso canal Comida Esse Remédio. Meu nome é Cláudia Holanda e hoje eu resolvi falar de doença mental, porque como foi que eu cheguei a essa história de comer sem glúten, não comer processado? Primeiro por doença autoimune, né, que eu já tinha falado, mas teve uma pessoa da família, né, que adoeceu gravemente depois que teve um AVC, começou a ter eventos psicóticos também. E então a gente numa busca, né, para tentar trazer, sei lá, um pouco mais de qualidade de vida e autonomia para essa pessoa. Aí começamos, né, com vários médicos, houveram várias hospitalizações, em outros países inclusive, às vezes a gente fica achando que aqui tem problema, né? Eu estou no Brasil e que aqui tem problemas, fala que esse país de terceiro mundo, que tudo acontece de errado. Nada disso. Tem coisas graves acontecendo no mundo inteiro e isso não tem nada a ver com o Brasil, né? Tem a ver com o movimento aí global. Já vem acontecendo há muito tempo um festival de absurdos, né, onde as pessoas pararam de questionar e deixaram de acreditar naquilo que elas estão sentindo. Eu falei isso no outro vídeo, que às vezes o seu cérebro está te falando um negócio, mas seu coração está dizendo outro, você fica ignorando o que você está sentindo e percebendo e não faz a tal da conexão. Então, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas tem muita gente que está com dificuldade de sair de dentro de um hospital, mesmo que você não esteja com nenhuma doença mental. Você entra e tem coisas que, se você entrar numa emergência, né, porque sofreu um acidente, você não tem direito de escolher nada. Vão escolher por você, porque você já chegou ali entre a vida e a morte, e os médicos vão fazer o que tiver ao alcance deles para poder te salvar, né? Supostamente é isso. Então, mas quando você entra numa instituição psiquiátrica por sua conta, né, você tem vários direitos, né, que muitas vezes a família não sabe, tá todo mundo desesperado porque você não sabe o que fazer com aquela pessoa daquele jeito, que às vezes não nasceu daquele jeito, ficou, como é o paciente de Alzheimer. Eu cuidei da minha avó, né, e eu que percebi, hein? Eu não sei se foi em 2007, minha avó, que era muito esperta, chegava assim, começou a me perguntar a mesma coisa o tempo inteiro. Cláudia, você vai vir aqui semana que vem? Eu falei, vovó, tô aqui semana que vem. Cláudia, você vai vir aqui semana que vem? Eu falei, vovó, já disse que vou. Aí me perguntou de novo, eu falei assim, gente, tá muito esquisito isso. Ela tá me perguntando toda hora a mesma coisa, eu já respondi e ela não consegue processar. E aí, dito e feito, levamos no neuropsiquiatra, fez um raio-x do crânio lá e constatou o encolhimento da massa encefálica, tinha mais água do que o normal, e começaram a dar uns remédios paliativos para evitar que ficasse violenta, que ficasse assim, porque minha avó, que era uma santa, começou a falar um monte de palavrão. Minha avó nunca tinha dito um palavrão na vida, né? E minha avó tinha uma bengala, e uma vez a gente teve que levá-la no médico, né, no outro bairro, e o taxista, que era um anjo, que cuidava da minha avó, que era um amorzinho, minha avó estava batendo nele com a bengala dentro do carro, Ademir, até falecido Ademir, taxista lá do Ponto da Glória, que eu gostava muito dele. Então ele nos atendeu assim inúmeras vezes em diversas situações. Nossa Senhora, eu tenho muito a agradecer a ele, né? Então assim, tem umas coisas, né, que acontecem. Eu cuidei da minha avó, ela estava totalmente senil já, né? Então tudo bem, mas quando você entra num hospital, né, por sua conta, porque você não está bem, né, tá acontecendo alguma coisa, você está, sei lá, ouvindo vozes, ou está muito deprimido, tem alguma coisa fora do normal e você vai por sua conta, você é um paciente voluntário. E supostamente o paciente voluntário tem direito a sair a hora que ele quiser de uma instituição. Ele não pode ser mantido contra a vontade dele, né? Então, tomando conta dessa pessoa da família,
onde foi quando a gente começou a mudar a alimentação toda. A gente estava levei ela num hospital no Canadá, né? E ela entrou como paciente voluntária. E depois, sei lá, de 2, 3 semanas naquele lugar, que já estava medicada e falou assim, eu quero ir embora. Menino, você sabe que fizeram uma reunião lá médica e decidiram que ela não ia mais sair? E como assim não vai sair? Entrou porque quis e não sai mais? Não, a gente decidiu que ela não pode sair, ela ainda não está bem para sair. Não pode ter alta. Não, mas eu tô me sentindo bem, eu quero sair. Fisicamente eu tô perfeita. Se mentalmente eu não tô, eu tomo os meus remédios, fico em casa, tenho família, gente para cuidar de mim. Eu não quero mais ficar aqui. Foi uma novela de 1000 capítulos, como uma que eu contei no outro vídeo, né? Eu contei num vídeo que eu também queria sair de um hospital e não me deixaram sair, que eu tive que pedir, eu nem sei a quantas pessoas dentro daquele hospital para me deixarem sair. Eu falei, não, eu não quero ficar aqui, eu tô bem, eu quero me tratar em outro lugar, eu quero fazer de outra forma. Ah, então você assina o termo. Você pede o termo para assinar de responsabilidade ou quem está saindo com você que assina o termo. Então, assim, tem umas coisas, né, que estão acontecendo que beiram ao absurdo, né? E ao mesmo tempo, falando dessa história de doença mental, que a gente tem que se submeter a uma série de desmandos, né? Seja de uma instituição governamental ou uma instituição pública, porque a gente fica impotente, não sabe como resolver aquilo, né? E confiar no médico, né? Que era, nossa, abaixo de Deus era só o médico mesmo, nem padre, porque era o médico. E você não pode perder a confiança nessa pessoa que representa isso tudo, né? Que pode resolver seu problema de saúde, pode resolver tanta coisa, né? Como é que você chega com a sua vida, bota na mão daquele profissional e você se sente traído, enganado, né? Acontece, né? Acontece. Não estou falando do seu médico, mas às vezes no hospital grande, né, decisões são tomadas só em grupo. Eu queria entender cadê aquele profissional que decide por ele mesmo coisas, não só decide coletivamente. Não, junta os médicos todos, mas às vezes 2 ou 3 não concordam, pensam completamente diferente e concordam com a maioria só para não ter que discutir e não ficar mal, né? Não concordo com isso, não sei o quê. Todo mundo concorda com a mesma palhaçada só porque tem um antigo ali que está decidindo. Olha só, não quero ninguém me crucificando pelo que eu estou falando, eu só estou comentando como leiga, né? Como paciente, como acompanhante, né, que essas coisas acontecem, mas você tem direitos, né, direitos, inclusive, aí você chama, né, tem vários profissionais que podem aparecer, assistente social, um psicólogo, um psiquiatra, tem um arcabouço lá dentro do hospital para você perguntar coisas e poder sair ou não poder sair, mas em tese, se você estiver se sentindo bem e quiser, por exemplo, morrer dentro da sua casa, é uma complicação morrer dentro de casa, né? É melhor estar no hospital, que pelo menos a causa-mortes eles têm como dar lá mesmo, sem desconfiar de nenhum parente dentro de casa, também tem isso. Mas se tiver um home care, se estiver tendo acompanhamento em casa, que às vezes eles fazem da sua casa uma extensão do hospital. Com acompanhamento, talvez aquele paciente que quer morrer dentro de casa, ele tem esse direito, né? Não quero morrer no hospital, quero passar meus últimos dias dentro da minha casa, com a minha família. Entendeu? Também acho que é como você tem direito à morte assistida em alguns lugares, porque você não pode morrer onde você quer, né? Bom, são só questionamentos, perguntas, né? Não são respostas, são só perguntas e suposições, né? Então, eu, né, comecei com esse vídeo porque eu tenho encontrado com outras pessoas que tomam conta de outros pacientes, de outras pessoas da família que têm doença mental, e a grande preocupação, quando é uma pessoa que é muito jovem, né, e que não tem irmãos, ou não tem filhos, talvez não se case, não vai poder constituir sua própria família, mesmo que você deixe
10 bilhões para essa pessoa, quem é que vai gerir aquelas coisas e garantir que essa pessoa tenha uma vida digna até o último dia dela? Como? Se ela não tem condição de gerir coisas simples da própria vida. Por exemplo, quem é mãe, sei lá, de uma criança com síndrome de Down, com qualquer outra doença, autista, com espectros, esquizofrenia, é muito complicado. Como que esse seu ente querido vai viver quando você não estiver lá? Vou contar uma historinha pequena. Eu morava num apartamento, num condomínio, num lugarzinho assim meio metido a besta. E tinha uma piscina lá que eu frequentava com a minha filha, ela era menor, e via uma senhora, uma moça, uma mulher, sempre sozinha ali. A gente acabou conversando, né, que passou meses, sempre ela ali sozinha, aquela piscina ninguém frequentava. E a gente começou a conversar e eu percebi que ela tremia muito quando ela falava. Deitada lá na piscina não dava pra ver, mas quando ela começava a falar, ela tremia muito, a língua enrolava um pouco. Aí ela foi e contou que ela tinha um amante. Essa conversa parece conversa esquisita, né? Tinha um amante de muitos anos e ela tinha sido modelo. Ela era muito bonita mesmo, ela devia, sei lá, 50 e muitos anos, mas você via que era uma mulher bonita, que foi muito bonita. Aí ela mostrou as fotos dela, né, porque a gente morava no mesmo prédio. Vamos na minha casa. Ela mostrou foto na revista, não sei o que, ela saiu em muitas revistas. E ela falou que esse senhor tinha muitas possibilidades, né, ele era de família, uma família muito, muito rica, né, e quando ele tinha que viajar com a família dele, a família, a mulher dele, os filhos dele, que ele colocava ela numa clínica psiquiátrica. Ele internava ela. Olha para isso. Ele internava ela e ela disse que ela não tinha nenhum sintoma esquisito psiquiátrico, que ela começou a ter depois que começou a ficar internada lá e ter que tomar remédio, ficar dopada. E ela tinha que ficar lá, porque ele botava ela lá e só tirava ele mesmo, né? Aquelas coisas assim esquisitas. Mas ele mantinha ela dentro desse condomínio e ela não podia sair de lá não. Tinha muita segurança, não sei o que, eu não sei quem ele pagava, como funcionava, eu só sei que tinha muita segurança e ela ficava lá e não podia sair de lá. E ela também não tinha muita condição de sair sozinha não, porque ela tremia muito, ela estava bem debilitada, né? Mas aquele prédio lá tinha tudo, tinha restaurante, tinha piscina, tinha não sei o que, tinha sala de cinema, tinha um monte de coisa lá. E ela podia ficar lá, né? E ele tinha comprado aquele apartamento para ela. Aí ela, como ficava muito abandonada ali, porque ele foi ficando velho, estava ficando doente, a gente acabava convidando ela para passar o Natal, o Ano Novo, almoçava com a gente, festa de criança. Ela passou a fazer parte da família da gente. Aí eu comecei a perceber que ela estava tremendo muito, não conseguia comer. Aí eu falei para ela: o que você está tomando, Patrícia? Que você não consegue comer? Ai, gente, acabei falando o nome. Bom, mas tem muitas, né? Aí ela falou assim, eu não sei, eu não tô conseguindo comer nada, tô com a boca amarga. Eu comecei a ler aqueles remédios tudo que ela tomava. Aí tomava Deparquene, Topic, Frontal, eu nem entendia muito bem desses remédios, mas eu comecei a entender de olhar as coisas dela. Aí quando o namorado dela veio, eu fui falar com ele, falei assim: olha, será que eu não tenho jeito dela tomar um outro tipo, porque esse tá com efeito colateral, ela não consegue nem comer, coitada, e a gente convida ela para comer e ela não poder comer, é esquisito, a única coisa que ela faz é ir lá em casa para comer ou come aqui no restaurante, pelo menos isso, né? Aí, ele mandou um motorista, levou eu e ela no tal do psiquiatra, e aí trocaram os remédios dela para uns remédios melhores, ela ficou bem e tal. E aí aconteceu o seguinte: esse senhor estava com câncer no fígado e morreu. Esse apartamento era dela, mas o que a família fez? Vendeu o imóvel dela, porque ela não tinha filho nenhum, e a família dele não queria saber dela, ela não tinha filho nenhum. Então a família dela veio, vendeu o imóvel e colocou ela numa instituição psiquiátrica pública chamada Pinel, que por sinal muito boa, não sei o quê, mas fogem muitos pacientes de lá, como de outros hospitais também, e venderam o imóvel dela. Ele deixou para ela, mas ele morreu.
não deixou essa história bem amarrada, né? E eu não sei se ela acabou na rua, no papelão, porque muitas dessas pessoas que moram na rua, elas têm problemas psiquiátricos, né? Muitas, inclusive muitas têm família, têm casa, têm boa formação, tem gente que mora na rua que você percebe que a pessoa fala direito, não sei o quê, que aquilo ali é só um erro de cálculo. Então, assim, e quem tem, né, esses parentes, esses amigos, esses entes queridos que estão em instituições, todo mundo fala dos abusos que acontecem dentro dessas instituições, né? Por quê? Porque está vulnerável demais, ou está no abandono, e também tem as regras dos lugares que não deixam, às vezes, você visitar ou ter tanto acesso a essas pessoas assim que elas entram. Aí é onde tudo de esquisito acontece. Em vários países, isso não é uma coisa só do Brasil, isso é uma coisa do mundo inteiro, onde tem muita situação de abuso em clínica, porque a pessoa fica dopada, os próprios pacientes às vezes abusam, às vezes é da equipe, eu não sei o que é, mas as reclamações são muitas, porque eu frequento bastante essas salas assim de espera, né? Então, assim, eu não sei como é que vai ser, porque o número de pessoas com doença mental tem aumentado, assim, absurdamente. Você lembra que você ouvia falar de autismo e era um negócio, assim, que era esquisito? Agora tem autismo, assim, à torta direita. Antigamente era uma criança que chamava até de especial porque era um caso ou outro, mas agora tem muito. Esquizofrenia, bipolaridade, borderline, tem tantas situações e tem gente que tem mesclado um monte de coisa. E eles parecem que estão sendo a maioria, né? Daqui a pouco vai ser a maioria. Eu fiquei muito assim, tocada com histórias assim de gente brilhante, sabe? Que era da melhor turma, vamos falar do Rio de Janeiro, assim, da turma de ouro da UERJ, de Direito, engenheiro, não sei o quê. Todo mundo tem, assim, dessas histórias que eu tenho escutado, a maioria é de gente que vinha com uma vida acadêmica interessante, ou como atleta, ou como, entendeu? Tem coisas, assim, muito estranhas acontecendo, e isso aqui é um alerta para cada um e buscar entender dos seus direitos como paciente ou como quem toma conta de um paciente, né? O que você tem direito, né? De entrar, de sair do hospital, de ter acesso a esse ente querido, como que você vai tratar dessa situação e conduzir, direcionar da melhor maneira para que esse seu ente querido esteja protegido, né? Eu até gostaria de ouvir alguma sugestão, se alguém... Porque lá nesses países lá do hemisfério norte, né, tem muito, assim, escritório de tutor, né, onde você pode deixar tudo determinado por uma empresa que vai administrar. Por exemplo, se você tem condição de pagar uma instituição privada para essa pessoa ficar e ter um atendimento razoável até os últimos dias dela. Aí aquele dinheiro parece que fica amarrado aos depósitos nesses lugares, entendeu? Onde a pessoa se alimenta, até os últimos dias de vida dela, e deixa com outros que são amigos, que vão supervisionar esse escritório para ver se está sendo assim mesmo. Então, assim, como é que a gente deixa a vida organizada para um ente querido que tem doença mental e que não anda com as próprias pernas, né? Um modo de dizer, né? Que não tem autonomia nenhuma. Isso da doença mental pode ser amenizado ou melhorado ou dada funcionalidade para alguns tipos com a alimentação. Foi nisso que eu comecei a tentar, e melhorou bastante a condição desse ente querido não comer mais glúten, porque segundo esses médicos que a gente
acompanha, né? Quem assiste um pouco dos meus vídeos, geralmente é gente que gosta de assistir essas coisas que eu gosto também, que é o Dr. Lá Ribeiro, Samuel da Lestalha, não sei o sobrenome dele falar direito. Tem uma série, o Dr. Juarez Nunes Calegaro, tem uma série de profissionais aí de saúde com tratamentos alternativos que dizem que o intestino é o segundo cérebro e que tem males que afetam o intestino que afetam o cérebro diretamente e que doenças autoimunes também tem que ser cuidado bem do intestino para que não passe partícula das fezes para a corrente sanguínea e o corpo começa a atacar aquelas partículas, né? Então a gente evita glúten porque faz buraco na parede do intestino. Então assim, caseína, lactose, tem uma série de alimentos que vão dando um pouco mais de qualidade de vida. Mas se esse paciente estiver internado, essa pessoa que eu acompanho ficou internada numa clínica e a gente avisou que não podia comer glúten, né? Que não podia, mas aí senta junto com outros pacientes que comem qualquer outra coisa, não sei como é a supervisão. E eu lembro que a gente queria visitar também e falar assim, não pode visitar porque tem, a equipe que determina o dia que pode visitar. Essa regra era para quem era dependente químico. E esse nosso ente querido não tinha nada a ver com dependência química, era problema psiquiátrico que não era relacionado à dependência química. E não queriam deixar a gente visitar e nem fazer videoconferência, estava assim um certo impedimento. Aí depois que eu descobri que eu já estava com advogado já para poder resolver isso, porque eu não ia. Como é que você coloca uma pessoa que você ama, que você quer visitar, quer ver, a sua ansiedade, falaram assim mesmo, essa sua ansiedade para ver o paciente pode atrapalhar a melhora dele. Eu falei, a ansiedade de ver uma pessoa que a gente ama, que a gente tá com saudade, esse tipo de ansiedade não mata nem prejudica ninguém, entendeu? Esse tipo de ansiedade é até natural, que você tá com saudades e que a outra pessoa saiba que você quer vê-la e que tem gente preocupada e que quer saber se pode falar, se pode ligar. Isso não faz mal. Então tinha uma comunicação ruim e que era uma regra que era para todos e que se você não for lá, minha filha, os negócios acontecem tudo ao contrário. Não pode, assim, brigar por tudo, nem aceitar tudo assim, desse jeito. Não, não é assim. Não é assim mesmo. Então, é isso. Eu queria dividir esse pensamento, né? Que é um questionamento, não estou afirmando nada, é um questionamento. Como que a gente vai conduzir, né, a vida de um ente querido que não vamos mais estar aqui e que eles não vão ter ninguém por eles. E cada vez mais a doença mental aparecendo. O número de suicídio, ninguém está falando aí, mas está aumentando pra caramba entre jovens, muito jovens, mas muito jovens mesmo. Então, assim, é muito triste essa constatação e não é uma coisa só de Brasil, é algo do mundo. Então é isso. Paz, muito amor e namastê.